Na zona oeste do Rio, o dia não amanheceu, ele explodiu. E desta vez, o aviso para a bandidagem não veio pelo radinho do olheiro ecoando pelas vielas. Veio do céu, um zumbido discreto, quase inaudível em meio ao barulho da cidade que acorda. Mas para quem conhece o som da guerra, era o prenúncio da tempestade. O olho eletrônico que tudo vê, pairando sobre as lajes da Vila Aliança e de Senador Camará. A caçada havia começado, e os alvos eram peixes grandes, nomes que valem ouro e sangue na lógica das facções. José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão, e Bruno da Silva Loureiro, o Coronel. 2 generais do 3º Comando Puro, o TCP. O que se seguiu foi uma das operações mais intensas e tecnologicamente avançadas dos últimos tempos na região. E hoje, aqui no lado B, a gente vai além da notícia. Vamos te levar para dentro do tabuleiro de xadrez desta guerra, te contar os bastidores, as táticas e a história por trás dos tiros. Mas antes de a gente mergulhar nos detalhes dessa caçada, aquele papo reto com a nossa tropa. Se você acredita num jornalismo que não tem medo de mostrar a verdade nua e crua, fortalece o nosso trabalho. Clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sino em todas. É esse seu clique que garante que a gente continue trazendo o lado B do Brasil para você. Valeu pelo apoio. Para entender a importância dos alvos, precisamos entender a facção. O 3º Comando Puro, o TCP, não é um grupo qualquer. Nascido de uma dissidência do Comando Vermelho nos anos 90, o TCP se consolidou com uma ideologia de ordem e uma aversão declarada aos antigos aliados do CV. Enquanto o CV se expandia com uma filosofia mais caótica, o TCP focou em criar redutos fortificados, com uma hierarquia rígida e um forte controle sobre a vida das comunidades. E a Zona Oeste, com seus vastos territórios e proximidade com a Avenida Brasil, se tornou seu império. É neste império que figuras como Sabão e Coronel se tornam reis. Sabão, cria da Vila Aliança, não é um traficante comum. Fontes anônimas o descrevem como um empresário do crime. Ele subiu na hierarquia não apenas pela violência, mas pela sua mente fria para os negócios, controlando as finanças e a logística de uma área que movimenta milhões por mês. Já o Coronel é a outra face da moeda. Ele é o braço armado, o frente de guerra, que veio do Muquiço, conhecido pela brutalidade e por liderar pessoalmente as invasões a territórios inimigos. Colocar os dois na mesma mira não foi um ato aleatório da polícia. Foi uma decapitação dupla, uma tentativa de arrancar o cérebro e o coração do TCP na região de uma só vez. Para uma missão deste calibre, o Estado veio com sua força máxima, a CORE, a tropa de elite da Polícia Civil, e o BOPE, a lendária unidade da PM, juntos. Uma força-tarefa de dar medo, apoiada por helicópteros blindados. Mas como dissemos no início, a grande virada, a carta na manga, foi a tecnologia. O uso massivo de drones de vigilância. Pensa comigo, sócio. A guerra na favela sempre foi um jogo de gato e rato, baseado no conhecimento do terreno. O olheiro na laje, o radinho na mão, a viela que só o cria conhece. Mas como se joga esse jogo quando o inimigo tem um olho no céu, que te vê em tempo real, que guia os blindados por entre as barreiras, que aponta exatamente onde você e seus soldados estão escondidos? A guerra no Rio mudou. Não é mais só fuzil contra fuzil. Agora é o olho do drone contra a malandragem do olheiro. É a inteligência artificial contra a inteligência da rua. E nesta manhã, a tecnologia levou a melhor. Aí, família, aí, família. Caralho, esculacharam, mano. Pô, surpreendendo. Belo trabalho aí, ó. Belíssimo. Belo trabalho.
Pegaram os caras dentro de casa. Os caras se renderam. Agora que o do Igão lá. Os caras se renderam. O do Igão prateado. Tomaram nenhuma atitude. Tá aquele cara lá, ó. Os caras só mataram. Esse aí que é o trabalho aí, ó, do Estado, do governo. A prova disso foi o desespero. A reação dos traficantes não foi de uma tropa organizada, mas de um exército quebrado, pego de surpresa. O ato de tomar um ônibus da linha 731, um veículo cheio de trabalhadores, pais e mães de família, e usá-lo como barricada é a imagem do fim. Não há honra, não há tática. Há apenas o pânico de quem sabe que a casa caiu e que não há para onde correr. Eles transformaram civis em escudos, um patrimônio público em barreira. É a assinatura da covardia, o atestado de que a operação policial, silenciosa e tecnológica, foi um sucesso em seu objetivo primário. Tá pulando, pulou com o fuzil, lá tá com o fuzil, tá na mata, tá correndo. Imagens exclusivas da TV Globo registraram o momento em que 2 homens tentavam escapar de tiros que a polícia disparava a bordo de um helicóptero. Não acertou não. Eles foram encontrados mortos. Entidades da sociedade civil protestaram. Causar o caos nas fileiras inimigas. E o caos se aprofundou. Em outro ponto, um grupo encurralado pelos agentes da CORE, guiados pelas imagens aéreas, invadiu a casa de um pastor evangélico. Fizeram um homem de Deus e uma criança de reféns. É preciso entender o que isso significa no código não escrito da favela. Invadir a casa de um morador já é uma linha vermelha. Invadir a casa de um líder religioso, uma figura respeitada por todos, é cruzar essa linha e cuspir nela. É a prova final de que a hierarquia de comando do TCP, naquele momento, havia ruído. Cada um estava por si. E no salve-se quem puder, a vida do inocente vira moeda de troca. Essa combinação de tecnologia de ponta com o desespero mais primitivo resultou num cenário de guerra total. E quem mais sofre com isso, como sempre, é o morador. É hora de você, que fortalece o nosso trabalho, participar da conversa. Para que você não perca os próximos capítulos desta guerra, porque nós sabemos que o TCP vai tentar uma resposta violenta, não basta apenas se inscrever. Vá até o botão de inscrição, clique nele e depois clique no sino que aparece ao lado e selecione a opção Todas. Somente assim o YouTube te avisará em primeira mão. Enquanto você faz isso, eu peço também o seu like. Pronto? O seu apoio é o que nos permite continuar. Vamos ao saldo desta batalha sangrenta. O resultado da operação foi pesado, uma verdadeira carnificina. Ao final da tarde, a polícia confirmou a morte de 8 suspeitos durante os confrontos. 8 famílias que, independentemente das escolhas de seus filhos, hoje choram. 2 criminosos foram presos em flagrante, incluindo a dupla que tentou usar o ônibus como barricada. E, finalmente, a história teve seus momentos de alívio. O pastor e a criança foram resgatados pelas equipes táticas, em segurança e sem ferimentos. O mais importante para a estratégia de segurança a longo prazo foi o material apreendido. Um pequeno arsenal. 4 fuzis de guerra e diversas pistolas foram retirados de circulação. Cada fuzil a menos na mão de um criminoso significa dezenas, talvez centenas de vidas inocentes e de policiais que foram poupados no futuro. Mas o saldo não se mede apenas em corpos e armas. Ele se mede em vidas interrompidas. Ruas importantes como a Avenida de Santa Cruz foram transformadas em rios de fogo e medo. A Supervia teve que paralisar seus trens, deixando milhares de trabalhadores na mão. Escolas que deveriam ser santuários de paz fecharam suas portas, com crianças rastejando pelos corredores para se proteger de balas que não sabem diferenciar um uniforme escolar de um uniforme de guerra. O trabalhador, o verdadeiro herói anônimo desta cidade, mais uma vez, foi a principal vítima. A pergunta que fica no ar e que a gente deixa para a tropa debater nos comentários é complexa.
O uso de novas tecnologias, como os drones, é o futuro inescapável do combate ao crime? Sim, parece que sim. Mas isso basta para trazer uma paz duradoura? Ou apenas torna a guerra mais moderna, mais eficiente em produzir baixas sem jamais tocar na raiz do problema? O que os moradores da Vila Aliança, de Senador Camará e de tantas outras comunidades podem esperar para o amanhã? Mais tecnologia? Mais confrontos? Mais medo? Ou finalmente um dia tão sonhada paz? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. O debate aqui é livre e fundamental para entendermos o lado B do nosso Brasil. Este é o lado B do Brasil, a verdade por trás da guerra.